Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali. Eu venho mais uma vez trazer o devocional da comunidade cristã Hebron. Venho nessa manhã linda, essa manhã cheia da graça de Deus. Eu venho convidar você para nós estudarmos o livro de Eclesiastes. São apenas 12 capítulos. É um livro muito interessante, onde ele nos leva a refletir sobre o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 12, a partir do versículo 9. Vem comigo. Além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. A palavra dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Eclesiastes 12, 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. Salomão, ele foi rei de Israel, e ele desempenhou duas atividades. Ele reunia o povo para ouvir a mensagem e também para ouvir os sábios provérbios que ele mesmo escreveu. O povo vinha até ele e ouvia os seus discursos, ouvia da sua sabedoria. E ele teve o que muitos homens desejam. Esse homem teve sabedoria, ele teve honra, ele teve riquezas, ele teve por um bom tempo boa reputação, ele teve o favor de Deus, que é o mais importante, ele teve poder, e ele foi o único autor da Bíblia, entre todos os autores, que ele escreve acerca do imenso vazio que há no coração do homem. Um vazio que não pode ser suprido com o que o mundo nos oferece. Que todo homem, ele nasce com um lugarzinho ali específico para Deus. E quando Deus não entra naquele lugar, o homem fica sentindo esse desejo de insatisfação, tristeza, angústias. E ele tenta mostrar para as pessoas que nós não deveríamos depositar a nossa confiança em nossos próprios esforços, nas nossas próprias habilidades, nem na nossa justiça, e sim unicamente em Deus. Então ali na sua velhice, ele começa a relembrar tudo o que ele tinha feito. E ele percebe que sem Deus, nada o faria feliz. Deus tinha falado para Salomão que ele não deveria se casar com mulheres estrangeiras, mas ele desobedece a Deus e ele casa com essas mulheres, ele faz aliança com essas mulheres, e essas mulheres levam Salomão a adorar os deuses delas. Salomão conhecia o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, mas a partir do momento que ele se casa com elas, ele começa a adorar os deuses delas. E isso faz com que o seu coração se endurece e ele se afasta de Deus por um tempo. E Deus havia dito para Salomão também que em seu reinado haveria paz. Então ele foi um dos reis que mais teve paz durante o seu reinado.
Então pensa, ele era sábio, ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha tudo, mas ainda assim, por causa dessa fraqueza que era mulheres, ele se afasta de Deus. Mas ele tinha um objetivo, ele nesse livro, ele nos mostra, né, que os nossos bens terrenos, as nossas realizações, isso, na verdade, é tudo sem sentido. Não nos leva a nenhum lugar. Somente a nossa busca em Deus é que traz uma verdadeira satisfação. Ele chega a essa conclusão no final da vida dele. É ali no Salmo 127:1, a palavra do Senhor fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, se Deus não tiver no controle de tudo na sua vida, é em vão. Qualquer trabalho, qualquer coisa que você faça. Então nem toda a sabedoria pode garantir a vida eterna. É um verdadeiro relacionamento com Deus, é uma verdadeira busca de conhecer a Deus, de temer a Deus, é que pode nos levar à vida eterna. Então nós não podemos basear a nossa vida na busca daquilo que é perecível, mas sim nos sólidos fundamentos de Deus, compreende? E algo surpreendente também que Salomão nos mostra, né? Que a verdadeira alegria, ela só é alcançada quando nós seguimos os padrões que o Senhor estabelece para a nossa vida. Quem não tem Deus, ela não encontra alívio para a fadiga, ela não encontra direção para enfrentar os problemas. E hoje eu quero perguntar para você, né? Qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito da sua vida? Aqui nesse livro de Eclesiastes, Salomão nos mostra que o propósito da vida é temer e obedecer aos mandamentos do Senhor. Esse é o verdadeiro propósito. E temer a Deus significa respeitar e permanecer nele. É tudo dele, por ele, para ele. É tudo nele. É em Deus. A palavra do Senhor fala que ele é a riqueza da sabedoria. Tudo que nós necessitamos, nós encontramos nele. E é impossível cumprir o propósito de Deus sem conhecer a Deus. É impossível se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo tem que colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus fala, né? Buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí, depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Uma vida sem Deus, o que ela vai produzir? Ela vai produzir amargura, solidão, desespero, principalmente nas horas de dificuldades. Então Salomão, ele apresenta esse antídoto para nós, né? Para a falta de propósito, para a falta de direção na vida. Qual que é esse antídoto? É conhecer a Deus, buscar conhecê-lo. Por isso que nessa manhã eu digo para você, se esforça-te em conhecer a Deus. Busque nesse livro, leia esse livro. Também se você tem, por exemplo, assim, alguma dúvida sobre o propósito de Deus na sua vida, eu quero te dar uma dica. Tem esse livrinho aqui, ó, do Pastor Brás. O nome desse livrinho é Distraídos do Propósito, Por Onde Anda Seu Coração. Pastor Brás Trajano. É um livrinho bem pequeno, bem gostoso de ler. Ele fala bastante sobre o propósito. Então você também pode ler esse livrinho. E leia também o livro de Eclesiastes. Começa pelas manhãs, quando você vai fazer seu devocional, perguntar para Deus: Senhor, qual que é o teu propósito na minha vida?
E começa a pedir também para Deus, Deus, coloca no meu coração temor. Eu quero ter temor, eu quero te conhecer mais, eu quero obedecer os teus mandamentos. Ali no finalzinho, ele fala para nós, né? Olha, agora aqui já se disse tudo. Eis aqui a conclusão a que chegamos. Ame reverentemente a Deus. Ame reverentemente a Deus. Obedece aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para amar a Deus. Só que quanto mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você o teme, mais você entra dentro do propósito. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Às vezes você já tem certeza do chamado de Deus na sua vida, mas você ainda não obedeceu, você ainda não disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Faz comigo conforme a sua vontade. Nós temos que aprender a orar a vontade de Deus. Sempre no começo da oração falar, Senhor, eu quero orar a sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. Quando você está no centro da vontade de Deus, você tem alegria do teu chamado, você tem alegria de fazer as coisas para Deus. Amém? Vamos orar então? Paizinho amado, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero colocar todas essas pessoas que estão me ouvindo e quero orar para essas pessoas, Pai, pedindo ao Senhor que venha sobre elas o temor do Senhor, que venha sobre elas, Pai, esse desejo de obedecer aos teus mandamentos, esse desejo de amar a Deus reverentemente, Pai. Eu oro por cada vida, Senhor, e eu peço ao Senhor, Pai, nos leva a esse tempo de intimidade com o Senhor. Tudo parou, Senhor, porque o Senhor queria um verdadeiro encontro contigo. E nesta manhã nós abrimos o nosso coração e nós declaramos com a nossa boca, Senhor, eis-me aqui, eu quero me encontrar contigo. Tua palavra fala assim, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. E nessa manhã nós nos voltamos para ti, nós queremos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou, Pai. Ajuda-nos, Pai. Tua palavra fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Reflita no livro de Eclesiastes e que você possa encontrar em Deus o propósito para a sua vida. Amém? Até uma próxima.